Soldado, hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que eu sei que vai vir várias donzelas, várias deusas arrotar aqui nos comentários, e eu quero ouvir também a opinião delas sobre isso. E qual é o caso? A mãe que abandona os filhos com o pai, morando sozinho. Ontem eu vi um vídeo que o Renan, a Lei dos Homens, você deve conhecer com certeza, se você não, puxa no Instagram lá. Renan, a Lei dos Homens, grande advogado aí, que da causa nossa e tudo mais. Ele postou um vídeo, cara, super interessante sobre um caso que tava lá no vídeo lá que a donzela tinha ido embora, já tinha 10 anos. E aí, ela voltou atrás dos filhos depois de 10 anos, entendeu? Foi lá na casa do cara e tudo mais, o cara tava filmando tudo, ela lá. E, cara, aquele vídeo ali me deu um estalo de uma história que rolou próxima a mim, na época que eu morava lá no Taquari, favela aqui de BH, e tinha um cara lá da rua lá, que eu não vou citar nomes, né, pra não envolver os envolvidos, pra não comprometer os envolvidos na cena do crime. E beleza, ele morava na minha rua, mora lá ainda, e aconteceu isso, cara. E nessa época aí não tinha nada de internet e tudo mais. Mal que tinha um telefone fixo na época, ela era rei, entendeu? Nem internet de escada, nem existia essas porra ainda não. E cara, mas você sabe, né? Como é que é boca a boca, a favela toda fica sabendo. E tinha rolado justamente isso. A mulher dele que tinha tido com ele 3 filhos, tipo, um atrás do outro, então ele estava bebezinho. Tinha só um maiorzinho, só que tipo assim, aí o maiorzinho cuidava dos outros novos, entendeu? Quando o pai ia trabalhar e tudo mais. Mas resumindo, tinha 3, né? Tinha, 3. Depois ele fez mais um. Mas dessa moça que na época era a esposa dele e meteu o pé e deixou-se com ele, tinha 3. Depois ele arrumou outra mulher lá e fez outro. Mas enfim, essa moça, eles falam que ela meteu o pé, largou ele, abandonou os 3 filhos na época que eles tinham, para fugir com outro cara, filho, entendeu? Foi morar com outro cara, entendeu? E aí eu te pergunto, cara, pra você deixar no comentário, o que você acha dessas mães que deixam os filhos com os pais, morando sozinho? Eu não tô dizendo que os pais não são capazes de criar os filhos. O intuito desse vídeo não é falar isso. É engrandecer e dar os parabéns para os pais que moram sozinhos, criar os filhos sozinhos, por causa que as mães abandonou, então o cara teve que desembolar ali alguém para ficar e tudo mais, fica preocupado no trampo, que os meninos tá novo e outra coisa, ele não pode parar de trampar, porque os meninos dependem dele para mantimento, alimentação, então, cara, a mãe joga granada no colo do pai. Aí vai vir as donzelas que às vezes vão falar assim, mas o pai do meu filho me deixou, eu tive que se virar. Cara, antes de você abrir a perna pra ele, você já sabia da índole do cara, então você também tem que a responsa aí. Mas querendo ou não, também tem a lei do seu lado aí, que você pode exigir a pensão dele lá e vai descontar na folha de pagamento do cara, entendeu? Agora, a mãe que deixa os filhos com o pai, a mãe não paga pensão pro pai, não. Eu nunca vi uma donzela, uma deusa pagar pensão para um homem que cria os filhos. Eu nunca vi. Mandar o dinheiro todo mês. Se você já viu, deixa aqui no comentário. Não era o certo a se fazer? Já que os filhos moram com o pai, a mãe tem que dar pensão pro pai, não é não? Mas na vida real isso acontece? Não. Agora, diferente disso, acontece. O homem tem que pagar pensão pro filho, certo? Mesmo não morando com o filho. E aí a mãe tem esse álibi, né, de levar na justiça e já desconta direto na folha do cara. Então não tem essa opção. O homem, ele não pode fazer isso. Ir para trabalho da mãe e pedir para descontar na folha dela. Então, tipo assim, não dá para fazer as mesmas medidas paradas. E cara, eu lembro que nessa época, esse cara lá que morava lá na minha rua, mora lá ainda, super gente boa, cara trabalhador, ralava de mestre de obra e ganhava bem e tudo mais. Cara esforçado, trabalha em casa, cara da igreja, cristão e tudo mais. Não tô falando que os cristãos são puros e não, você sabe que não é negócio de religioso, mas também não podemos generalizar. E pelo que eu vi lá de perto, esse cara é dedicado na igreja, cara, um homem de bem, entendeu? Da família. A mulher largou ele, filho, deixou ele os 3 filhos novinhos pra ir embora com a amante. E nunca mais voltou, não. Aí o que acontecia? A galera da rua já cansou de ver nessa época, né? Pensa bem, o cara tem um problema mental de quê? E psicológico da traição.
A mulher fugiu pra morar com outro cara, que ela foi sem se despedir, deixou os meninos com ele. E, cara, assim, passando muito aperto e tudo mais, mantimento, ralando aqui ali. E esse filho mais velho dos 3 dele, olhava os outros mais novos, os mais 2 novos, entendeu? Fazia rango, levava eles pra escola, trazia, cara, vida sofrida. E olha que ele não ganhava mal, porque ele era mestre de obra e tudo mais. Depois venceu, hoje os meninos tá grande, mas, cara, super gente boa, cara. E aí, esse vídeo do Renan que ele postou, igual eu falei no começo do vídeo, me despertou e me fez lembrar essa ideia para trazer pro canal, pra gente discutir isso. O que você acha dessas mães aí que deixam os filhos com os pais, cara, né? E eu não sei se foi o telefone que ouviu, que essa questão de tecnologia, tem IA e tudo mais. Hoje de madrugada também chegou um vídeo até mim, de uma tal de Daniele, canal grandão, 100 e poucos mil inscritos. Nada contra ela, tá? Mas ela foi num podcast para falar isso. Eu fiquei pensando, e lá no podcast ela falou que queria dar exemplos para as filhas dela, que ela mesma já tinha passado por essa situação de ter sido abandonada e tudo mais, queria dar um exemplo para as filhas dela. O que ela fez? Deixou as filhas o pai criar. E que ele tentou dando uns argumentos lá de que é minha profissão, que é não sei o que é isso, aquilo. Cara, eu fui ver os comentários, as mães metendo o pau, falando que, cara, independente de qualquer situação, o filho tem que ficar com as mães, não tem como você criar um vínculo de mãe e filho não estando junto. Cara, eu, minha humilde opinião também, eu acho isso, cara. Independentemente de qualquer situação, a mãe que é mãe de verdade, cara, vai querer estar com os filhos, cara. Um outro exemplo lá da rua também que eu lembrei, de uma menina que o bebezinho nasceu e já mandou o bebezinho morar com o pai. Pra quê? Pra ela ficar rodando no baile, com os cria da favela, entendeu? Que eu já cansei de ver ela lá na serra no baile, entendeu? Com os caras, talvez eu acho que ela é até GT hoje em dia. Mas o bebezinho nasceu novinho, ela mandou morar com o pai. E voltando um pouco nesse lance dessa menina do canal lá grandão, cara, ela faz até uns vídeos legalzinhos, só que depois eu fiquei pensando, o entrevistador do podcast perguntando nela e tudo mais, eles, resumindo, cara, nesse podcast estavam querendo justificar o motivo de ela ter deixado as filhas ir morarem com os pais. Eu já vi um outro canal de uma moça aí também que tem 40 mil inscritos, canal grande também, né? Falando que os filhos não moram com ela, entendeu? Então, cara, na minha humilde opinião, deixa a sua opinião no comentário aqui, cara. Se a mina já falou que os filhos não moram com ela, cara, já é sinal vermelho, cara. Elas podem falar que é por causa de profissão, que é por causa que teve que fazer isso, que é por causa que teve que fazer aquilo. Mas, cara, não faz sentido nenhum o filho crescer longe da mãe. Você acha que eu não queria que a minha filha morasse comigo? Não. Sim, claro que eu queria, cara. Mas, cara, a mãe é muito importante na vida do filho, cara. Quantos outros relatos a gente vê no mundão aí de filho que não é criado pela mãe? É diferente, cara. É mais tradicional no Brasil o pai meter o pé, né, e não dá moral nenhuma aí pros filhos e tal. Mas a mãe gerou dentro da barriga, deixar o pai criar, isso pra mim não é uma coisa normal. Talvez você deve ter conhecido alguma donzela, alguma deusa assim. Deixa no comentário aqui, deixa sua opinião aqui também sobre o que você acha das mães que mandam os filhos morarem com os pais. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tipo... um outro exemplo que eu lembrei aqui. Minha irmã já fez isso. A minha irmã já fez isso, que eu falei dela no outro vídeo. Minha irmã deixou a filha dela, minha mãe estava morando na Bahia na época, agora ela está aqui em BH de novo. Deixou as filhas dela 2 anos morando com a minha mãe. Eu achei isso um absurdo. Eu falei com a minha mãe, mãe, isso aqui é irresponsabilidade. Ela quer levar a vida de solteira, entendeu? Deixar as filhas morando com você, que sabe que você vai cuidar bem e tudo mais, pra quê? Ficar dando rolê, saindo sexta, voltando só domingo, sítio usado e tudo mais. E o que você acha que ela fez nesse durante? Fez tudo isso que eu tô falando aqui. Pagode, cervejada, sexta, sábado, domingo, só mandava um ticket lero-lero lá e tudo mais. Minha mãe tinha que se virar, minha mãe tinha que ficar falando comigo, que tava passando aperto, 12 meninos e tal. Eu sei que é diferente em questão de criar com o pai, mas pra mim é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que a avó cria até melhor que os pais, alguns pais também, porque a avó é segunda mãe, entendeu? Primeira mãe de todos, mas segunda mãe, você entendeu o que eu quis dizer. Então, cara, é pra levar a vida de solteira, sentar, vai atrás de macho, que eu acho que também é o exemplo da menina lá do canal de 100 mil, entendeu? Caçar, levar a vida de solteira e tudo mais, o que acontece? Deixa os pais criar os filhos. E eu tô falando esse estudo aqui nesse vídeo aqui, não é crucificando os pais e falando que eles não têm dom, dão conta, não. O objetivo maior pra mim encerrar esse vídeo aqui é o quê? É dar os parabéns
para os pais que moram sozinhos, que as mães abandonam os filhos com eles, não pagam pensão para eles, eles têm que segurar alimentação, vestimenta, escola, escolar, material escolar, tudo, sozinhos. E ainda tem que arrumar alguém ainda, uma rede de apoio ali, para ele trampar, porque ele não precisa, que ele não pode parar de trampar para pôr comida na mesa. E a justiça, cadê a justiça para ser em prol desses homens que criam os filhos sozinhos, que as mães abandonam os filhos com eles? Não tem, é só Deus mesmo, cara. Nesses casos desses homens aí que criam os filhos sozinhos, e até também os homens que são casados com as suas esposas e tudo mais, ou até também pais separados, que é no meu caso, tem licença maternidade para a moça, não é? Eu falo aquela questão de estabilidade de 5, 6 meses, que não pode ser mandado embora. Tinha que ter também, para qualquer tipo de pai. Eu dei esse exemplo lá no trampo, lá esses dias que estavam falando disso, eles ficou sem saber. Porque para as donzelas e para as deusas tem tudo quanto é tipo de puta que pariu de estabilidade e ajuda do governo. Agora, para esses pais que criam os filhos sozinhos, ou até para esses pais que são separados, que é no meu caso, ou até ser junto, casado, não tem estabilidade nada, cara. Vamos dar um exemplo aqui, ó, que eu dei lá. Cara, vamos supor que o cara provê sozinho dentro do barraco. Você acha que ele não deveria ter essa estabilidade da licença maternidade também, não? Ah, mas a licença maternidade é estabilidade só pra mulher. Beleza, cara, mas ele que põe o demônio da comida na mesa, ele tinha que ter essa estabilidade de 6 meses também. Porque imagina um cara, acaba de descobrir que é pai e a empresa manda embora no mês seguinte. O cara fica desesperado, mano. Principalmente se for pai de primeira viagem. E tem isso pros homens? Não. Principalmente para esses caras que criam filhos sozinhos. Aí tinha que ter estabilidade no mínimo 1 ano aí, alguma lei dessa parada, entendeu? Porque se o cara desempregado, tudo é acabado, mano. Mas no Brasil nós já sabemos como é que é. Então o intuito desse vídeo, cara, é para saber a sua opinião sobre a índole dessas donzelas, dessas deusas que deixam os filhos morando com os pais. Para mim é para ficar sentando em um carrossel, entendeu? Ficar levando a vida de solteira, que sabe que não vai dar nada para ela, e depois vai no podcast ou em qualquer outro lugar e fala que foi em prol da profissão, de que não sei o que queria ensinar elas alguma coisa e tudo mais. Igual a menina falou lá que queria ensinar elas a guardar dinheiro, a poupar. Pelo amor de Deus, isso é sinônimo de ser boa mãe, cara. Ensinar a poupar dinheiro. Não tô falando que não é importante, mas ainda mais filha mulher. O maior exemplo da filha mulher é a mãe. Qual que é a probabilidade de no futuro essas meninas não fazerem a mesma coisa que a mãe delas fez? Talvez não façam, por quê? Quem sabe e quem já passou por essa situação de crescer longe da mãe, sabe o quanto é ruim, cara. Algumas vezes a mãe já faleceu, isso é um outro caso. Mas vamos supor, mãe que já faleceu, talvez isso é o seu caso. Deixa no seu comentário aqui se você puder compartilhar seu relato. Talvez sua mãe faleceu quando você nasceu. Você sabe o quão é difícil é ser criado por pessoas que não têm um vínculo sanguíneo com você e tudo mais. E talvez também você ia dar esse exemplo aí de que a mãe abandonou com os pais. Se você puder compartilhar aí, deixa aí. É complicado, cara, é complicado. E as donzelas não querem assumir responsabilidade de nada, de nada. Tudo é um motivo, é um argumento para sobressair ali e tudo mais, e justificado que isso foi feito e blá blá blá. Mas no fundo nós sabemos que essas mães que deixam os filhos para os pais criarem já não são muito fluxo e cheiro. E não estou falando aqui que os pais não são capazes de criar os filhos não, tá? O intuito maior desse vídeo é dar parabéns para esses homens fodas aí que não é fácil. E infelizmente no Brasil nós não temos lei nenhuma que dá na estabilidade, nada, nem ajuda, enfim. Só segurar na mão de Deus aí, mas se você conhece alguém também, algum pai aí que cria os filhos sozinho, deixa no comentário aqui. É isso aí, eu acho que eu vou ficando por aqui. Acho que era essa visão que eu queria passar, cara, nesse vídeo. E mais uma vez, parabéns para todos os homens que criam os filhos sozinhos, que as mães abandonaram, traíram vocês, e para fugir com a amante ou para morar com um homem. No final, tudo tem macho no meio. Tudo tem macho no meio, entendeu? Tudo tem macho no meio. As mães não abandonam os filhos para viajar, para trabalhar lá não sei na onde e mandar o dinheiro todo mês pro homem. O homem é que faz isso, entendeu? Vai para outro estado, trabalha pra caralho e fica mandando gente lá. Eu nunca vi donzela nenhuma fazer isso. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar tanto tempo comigo. Deixe seu comentário aí. E se você tiver algum relato desse caso aí de alguma mãe que abandonou os filhos com os pais, deixa no comentário e deixa aqui no comentário também se você souber de algum grande homem aí, cara foda que cria os filhos sozinhos e a mãe abandonou. Vamos desembolar aí.
Vou ficando por aqui. Se você quiser fortalecer um pouco mais o canal, o link do Manual do Vida de Solteiro para você que tem interesse em morar sozinho, mas está perdido. Se você quiser apoiar um pouco mais o canal, o link tá na descrição aí, link da descrição e comentário fixado. Vou ficando por aqui. A gente se encontra até o próximo vídeo.